Mas graças a Deus por isso. Eu quero essa noite ministrar a palavra do Senhor em João capítulo 14. No Evangelho de João capítulo 14, nós vamos nos deparar uma situação em que todos os discípulos já estão desesperados. Porque já estava próximo, isso aqui é mais leve. Já estava próximo o momento em que o Senhor Jesus seria entregue, seria denunciado, traído, seria levado ao sacrifício, à morte de cruz, teria que enfrentar tudo o que o Pai havia ordenado. E nesse momento nós vamos encontrar em João capítulo 14 os discípulos todos desesperados. E nós vamos nos deparar com Pedro. Pedro desesperado, ele diz assim: Senhor, para onde é que tu vais? Porque Jesus já estava anunciando que já era a hora dele ir. E Pedro desesperado faz essa pergunta. E Jesus responde: para onde eu vou? Você vai, mas não agora. Mas para onde eu vou, tu também vai. E aí nós vamos nos encontrar com Tomé. Tomé dizendo assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê em mim, crê também no Pai. E aquele que crê no Pai, crê também em mim. E aí nós vamos encontrar Felipe também desesperado. E assim como dos demais, porque, como eu já disse anteriormente, estava se aproximando o momento em que Jesus seria preso. E Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, bora acabar com esse negócio aqui. Diga quem é o Pai, diga qual é o caminho, e tire esse desespero, essa angústia do nosso coração. Basta apenas que o Senhor diga quem é o Pai, qual é o caminho. E aí Jesus diz assim: Felipe, tu estás há tanto tempo comigo e ainda não me conheces? Quem me vê, vê ao Pai. E ali reunidos, Jesus diz: quem crê nele fará obras maiores. E tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de quem? De Cristo. Quem é Cristo? O Filho. Em nome do Filho, o Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome, quem crê no Filho, tudo que nós pedirmos em nome do Filho, o Pai, o próprio Deus, nos dará. Amém? Então Deus, o Pai, será glorificado. E Ele diz mais: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está diante dos discípulos fazendo promessas. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, olha o que Ele está prometendo. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai fará. E Jesus promete, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo isso se cumpre quando a igreja se posiciona buscando e crendo no Senhor Jesus. E tudo que nós temos pedido ao Filho, ao Pai, em nome do Filho, nos será dado. Amém? Aí nós vamos encontrar ainda no capítulo 14, Jesus, Ele diz assim, ó: se me amas, guardareis os meus mandamentos. E é aqui que a gente cai numa grande reflexão. Quando Jesus diz assim, quando os muitos dizem assim: eu amo Jesus. Tu ama? Você está guardando os mandamentos? Isso é para a igreja refletir, para eu refletir. Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu até coloquei lá no meu status, lá no WhatsApp, eu disse: eita, que minha costa está doendo aqui de tanto apanhar. E ele diz: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Aqui ele faz promessas que ele estava indo, mas vinha um Consolador. Vamos abrir em João capítulo 14. Abra sua Bíblia. Eu tenho anunciado lá no núcleo do Zumbi, eu vou fazer uma dinâmica na igreja. Mostre a sua Bíblia e ganhe um presente. Não sei quantos vão ganhar um presente. Chegou na igreja, mostre sua Bíblia. Aí a pessoa tem que mostrar a Bíblia.
É maravilhoso a Bíblia, gente. Tudo bem que a tecnologia aí está nos ajudando, nos auxiliando, mas é indescritível de você pegar a Bíblia, folhear, ouvir o barulhinho das folhas, conhecer todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, meditar na palavra, com este meio físico chamado Bíblia física, ainda é insubstituível. Eu quero dizer isso para você. João capítulo 14, tem como projetar, irmão? João capítulo 14, no versículo 16, tem como título assim, ó: Jesus promete outro Consolador. Jesus promete outro Consolador. E aí ele vai dizer, está escrito: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quem era o primeiro? Jesus. E agora que chega o momento dele ir ao Pai, ele diz: eu vou, mas está vindo outro. Não se desespere. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Aqui nessa leitura nós vamos encontrar 5 promessas que Jesus faz a todos nós. A primeira, ele diz assim, ó, lá no versículo 16: eu rogarei ao Pai. Ele estava indo, mas ele disse assim, ó: por você eu estarei suplicando ao Pai. Por você eu estarei rogando por você. Ele está fazendo uma promessa de que ele está indo, mas ele iria cumprir algo. E aqui no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfão. Olha outra promessa. Ele está indo, então não tem por que se desesperar. E agora, eu estou sozinho? Não, ele disse: não vos deixarei órfãos. É uma segunda promessa. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e em vós, em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não basta só dizer eu amo, eu amo, eu amo. Tem que provar. Tem que provar, tem que ter atitude. Não adianta só colocar no status hashtag eu amo Jesus. Tem que cumprir o que diz as Escrituras. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha só outra promessa. Quem ama o Senhor Jesus será amado do Papai. Aí alguns dizem assim: eu acho que Jesus ama mais você do que eu. Negativo. Se você ama Ele, se você está cumprindo os mandamentos, eu quero te dizer que você é queridinho dele. Pode ter certeza. Se você não está se vendo como queridinho, ou não está experimentando esse amor, falta refazer o cálculo de matemática. Porque não tem como dar negativo. Essa é a terceira promessa. No versículo 22, Jesus disse-lhe Judas, não Iscariotes, aquele que o trairia. Judas diz assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele faz uma pergunta. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Terceira promessa que Jesus faz: aquele que ama o meu Pai, nós dois viremos, nos encontraremos, e há uma morada para cada um de nós. E cada vez mais está se aproximando os dias. E eu não sei se a igreja tem observado isso. Os sinais em todos os 4 cantos da terra está anunciando a vinda do Senhor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que você está ouvindo não é minhas palavras, é do Filho
que anunciou aquilo que o Pai ordenou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Quinta promessa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Ele foi, ele vai voltar. E a sua vinda está muito próxima, como eu disse anteriormente. Então, por que nós estamos agindo como mendigos? Por que a humanidade está agindo como mendigo? Porque só aqui, no capítulo 14, do versículo 16 ao 28, eu encontro 5 promessas decretadas pelo próprio Senhor Jesus. E por que a gente anda cabisbaixo? Por que a gente anda agindo como um mendigo? Por que nós não conseguimos nos ver como Deus nos vê? A gente se rotula, a gente dá tantas qualidades negativas, quando o próprio Deus nos vê de uma forma diferente. Alguém sabe me dizer por que a gente se vê assim, desse jeito? Quando se sente desmotivado? Alguém sabe entender por que se sente um nada? Alguém sabe me dizer por que hoje, diante de tantas promessas, diante desse amor, por que se sente o lixo do lixo? Esse é um termo, inclusive, que o nosso pastor gosta muito de usar. Por que muitos se sentem assim, gente? Por que a igreja também está se sentindo assim? Porque essa é uma grande verdade. A igreja está perecendo por falta de conhecimento. A igreja está morrendo. Essa é uma grande verdade. Por que estamos assim? Porque nós estamos como ouvintes. Nós ouvimos, lemos e não praticamos. A Bíblia tem resposta para tudo. E nós vamos encontrar isso em Tiago, capítulo 1, que está escrito, 1:22, que nós estamos perecendo, nós estamos fracos, porque nós estamos só ouvindo. Sabe o que é para fazer e não faz. Sabe o que precisa agir e não age. Sabe que precisa tomar decisões e não toma. Sabe que precisa ter atitude e não tem. Nós precisamos, a humanidade, eu e você, nós precisamos sair da condição de ouvinte e vir para a condição de praticante. Para nós vermos como Jesus nos vê, é preciso tomar atitude. Atitude significa tomar uma decisão. E que atitudes são essas? Atitude é ter disposição. Disposição. Uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que tem disposição, ela tem a capacidade de agir por si. Ela não fica esperando o discipulador trazer uma muleta para poder caminhar. Ela não fica esperando o pastor chegar lá, fazer uma visita para poder se recompor. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo, fazendo o que diz as Escrituras, praticando o que diz a palavra, ela tem atitude para tomar uma decisão por si. Nós precisamos ter atitude, porque as nossas atitudes nos definem onde que nós queremos ter. Se nós quisermos ainda continuar sendo lixo, precisa tomar uma atitude de sair do monturo do lixo. Se nós estamos numa situação desprezível, humilhante, se nós estamos vivendo uma vida de miséria, se nós estamos vivendo uma vida de decadência, precisa tomar uma atitude e se firmar no que diz a palavra.
Porque quando eu me seguro na palavra, quando eu me afirmo no que diz o Espírito Santo, porque o Senhor diz que agora eu tenho o Espírito do Senhor, Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. Então o que precisa agora? Ter atitude, tomar decisões, agir, reagir. Uma escolha errada pode ter certeza que o resultado será um fracasso. Uma escolha certa pode ter certeza, é sucesso total. Por isso que nós temos que ter atitude em Cristo Jesus, baseado no que está escrito, a palavra. Para que tudo que nós formos fazer, nós tenhamos sucesso. E que tudo isso nos seja bênção. Nós precisamos ter a atitude de ser honestos. Honestos com nós mesmos. Crê na palavra? Sim. Ama Jesus? Sim. Então seja honesto. Pratique o que diz a palavra. Seja honesto. Tenha controle nas suas emoções. Isso é ter atitude. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu amo, uma hora eu odeio. Ou tu ama ou tu odeia. Então nós temos que tomar decisões. Se eu continuar nadando no ódio, eu certamente estarei sucumbindo. Eu certamente estou cavando minha própria cova. Mas quando eu tenho uma atitude de amar, é totalmente diferente o meu resultado. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser ânimo dobre, que não sabe nem o que quer. Nós precisamos ter atitudes e estar debaixo do que diz a palavra. Amém? Para ter compreensão dessas verdades que o Espírito Santo habita em você, nós precisamos ter entendimento. E como é que nós vamos ter entendimento? À luz da verdade. Hoje nós vemos aí nos TikTok das vidas, nos vídeos dos Instagram, uns cortes. Pessoas depreciando o evangelho, pessoas falando mal de ministério, pessoas falando mal de testemunho e por aí vai. Aí as pessoas que não têm entendimento do que diz a palavra, têm um entendimento errado baseado naquilo que está lá no TikTok. Aí o que acontece? Entendimento errado, resultado errado. Venha para as Escrituras. Saia do TikTok. Ali é só um trecho. Você tem que saber o todo, o conceito. E todas as respostas estão aqui. Amém? Eu gosto de fazer uma ilustração. Menina, borda de ouro essa taça. Eu gosto de fazer uma ilustração sobre ficar parado. Corre aqui rapidinho. O casal sobe bem aqui, deixa eu fazer uma ilustração aqui rapidinho. Vocês dois bem aqui, me ajuda aqui. Sobe mais um aí, sobe lá o irmão do chocolate, do bolo de chocolate. O senhor, vem cá. Vou já lhe contar essa questão do bolo de chocolate. Sobe aqui, Liberson, rapidinho, vem cá aqui. A Silvilete junto com o Benedito e mais esse casal aqui na frente, esses dois irmãos. Tu fica aqui desse lado e vocês três ficam aqui desse lado. Digamos que cada um custa R$10. Vamos lá. Cada um custa R$10. Se eu tenho R$10 aqui, eu tenho quanto, gente? 30. Aqui eu tenho R$10 cada um, eu tenho quanto? É aqui que a gente precisa tomar uma atitude. Tem pessoas que tomaram uma atitude de cruzar os braços. Ah, não vou fazer não. Eu não gostei que o pastor colocou essas cadeiras de 5. Eu preferia de 10 fileiras. Estou mais nem aí, não vou fazer mais nada. Eu não quero mais saber de nada. Aí cruza os braços e não quer fazer mais nada. De vez em quando é bom a gente parar para fazer uma reflexão de como nós estamos. Mas há um grande perigo quando nós paramos por definitivamente. E aqui eu quero trazer uma ilustração para você refletir. O lado bom de parar um pouco é porque eu preciso olhar para trás para ver o quanto eu já conquistei. Quantas bênçãos eu já conquistei? 30 bênçãos eu conquistei aqui. Isso é quando eu olho para trás. Eu estou parada. Eu olho para trás. Aí quando eu olho para frente, eu tenho 50 para conquistar. Olha só. Tu desce, porque eu já te conquistei. Esse é meu, tá, gente? O
que eu quero ilustrar para você? Ficar parado não é a melhor escolha. Olha o tanto que você já conquistou e veja o quanto você ainda tem para conquistar, gente. Reage, tome a atitude, se levante, creia no que diz as Escrituras, se aproprie do que diz a palavra para que você venha conquistar. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado. Deus é bom em todo tempo. Deixa eu contar aqui, abre aspas, sobre o bolo de chocolate desse irmão aqui. Eu fui para o Festival da Paz lá na Cidade de Deus. Queridos, eu falei só para ele, pro boy. Eu disse assim, ai, me deu vontade de comer um bolo, mas um bolo tão gostoso, molhadinho, com uma calda assim. Porque eu vi divulgando lá, era bolo no pote, eu não queria bolo no pote. Eu falei só para ele. Aí ele disse, mas tem bolo aqui, eu estou vendo. Não, mas aqui é bolo no pote. Gente, o Espírito Santo foi lá e falou para ele, leve bolo de chocolate para ela. Ele simplesmente chegou, pastora, está aqui um bolo. Meu Jesus, como o Senhor é bom. Deus lhe usou, viu, irmão? Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso e nem o bolso. Se levante para afrouxar a carteira. Graças a Deus. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria que eu chamaria ela assim, ó. Atitudes erradas é o que tem paralisado a igreja. Atitude, comportamento, testemunho, falas, é isso que tem paralisado a igreja. Rei Saul, chegou um momento que Deus falou para Samuel, até quando tu vai ter pena desse Saul? Eu não já te falei que eu já rejeitei ele? Eu não já te falei que eu já escolhi outro? Tu só precisa ungir? E aí Deus fala para Samuel, vai até a casa de Jessé, que lá está o que eu já escolhi, é aquele. E aí Samuel nervoso, mas estão cercando os soldados e o rei Saul, e vai me perseguir, Não temas, qualquer um que te parar, diga assim, estou indo levar sacrifícios ao Senhor e leve Jessé com você. Quando chega na casa, chama os filhos. E Deus fala para Samuel, pegue um chifre, enche com óleo e unge aquele que eu vou te mostrar, porque está lá. E quando chega na casa, vem todos os filhos de Jessé. E Samuel pergunta, não tem mais um aí? Já encerrou? Está tudo aqui? Ele diz, tem um lá no campo. E eu não sei por que alguns dizem que ele era raquítico, feio, magrelo. Porque na Bíblia está escrito que ele era bonito, cabelo cuidado e olhos claros. Ele era bonitinho. Ele só estava sujo. Nada que um banho de loja não resolvesse. E começou como? Pelo óleo. E aí nós vamos nos deparar com a história em que quando Davi vem, que era o que estava cuidando das ovelhas, o Senhor fala para Samuel, é esse o que tu vais ungir. E a Bíblia menciona que Samuel pega esse óleo, derrama sobre a cabeça de Davi, unge Davi agora como escolhido do Senhor. E nós vamos encontrar escrito que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O mesmo Espírito que o Senhor Jesus anuncia aqui em João capítulo 14. É o mesmo Espírito. E tem pessoas aqui que Deus está enviando Samuel na sua casa. Tem pessoas aqui que Deus está dando comando para Samuel ir até lá sua casa. E você não está entendendo aquilo que Deus está falando. Tem pessoas aqui que Deus está levantando como Samuel para levar a paz de Cristo na tua casa.
Tem pessoas aqui que Deus está levantando como Samuel para dizer assim para essa pessoa: ei, acorda, tu está distraído. Acorda, tu não consegues enxergar essa cilada, tu não consegues enxergar que isso aqui não é pão, tu não consegues enxergar que isso aqui vai te levar para a morte, tu não consegues enxergar que isso aqui não te dá paz. E Samuel, Deus tem levantado Samuel aqui dentro da comunidade nobre para levar a paz, a verdadeira paz. Amém? Deus está nos ungindo, Deus quer nos ungir, Ele está nos chamando, Ele está nos elegendo, Ele está nos levantando para reinar. E o que nos impede de reinar? O que nos impede de governar? A distração, a falta de decisão, a falta de tomada de atitude. É isso que nos impede de reinar. Por quê? Porque estamos patinando nas falhas, estamos patinando nos erros, nos sentimos indignos e não lembramos de quem nós somos diante de Deus. Como somos diante de Deus, o valor que nós temos diante do Criador. E até quando nós continuaremos a nos esconder? É para refletir essa noite. Até quando você vai continuar se escondendo? E de que forma que a gente se esconde? Quando a gente faz o que é mal perante o Senhor. Eu continuo me escondendo quando eu faço o que é mal. Eu me escondo debaixo dessa maldade. E é por isso que não estamos governando. Nós nos escondemos quando nós não temos atitudes corretas. Ouvimos o que é certo, ouvimos o que é para fazer, recebemos conselho. Muitas das vezes o Espírito Santo fala claramente com a igreja e ainda fazemos a coisa errada. Temos sonhos, Deus mostra em sonho. Aí aquele que não consegue dormir bem, Deus mostra no sonho para o outro. Vai lá, manda entregar o sonho que teve. Mesmo assim, a pessoa não toma uma atitude. Por isso não governa. Por isso não reina. Nós nos escondemos quando não abrimos mão dos nossos brinquedinhos, chamado pecado. Até quando vamos viver um período de escravidão quando nós já saímos do Egito? Até quando vamos viver como escravos se a liberdade já nos foi dada? Até quando vamos agir como ninguém, quando somos o mais valioso que existe para o Senhor? Que há mais festa no céu quando um pecador se converte. Olha o que diz a palavra, gente, isso é poderoso. Nós temos que parar de nos esconder. E por mais que você se esconda, por mais que o seu pai não veja, que a sua mãe não veja, por mais que a sua esposa não veja, por mais que o seu marido não veja, por mais que os seus filhos não vejam, por mais que o seu pastor não veja, por mais que a igreja não veja, eu quero te dizer que Deus está vendo. Porque está escrito, Provérbios capítulo 15, no versículo 3, que os olhos do Senhor estão vendo tudo o que é bom e tudo o que é mal. Nós temos que parar de culpar pessoas. Por isso que nós temos que ser honestos com nós mesmos. Reconhecer onde é que nós estamos errando. Por que eu estou colhendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por isso que eu disse no início da mensagem. Seja honesto consigo mesmo. Tenha uma atitude, uma decisão. O Espírito Santo nos adotou. Nós vamos encontrar aqui em João 14, no versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Ninguém aqui está abandonado. Ninguém aqui tem o direito. Ninguém aqui tem o direito de se sentir abandonado. Porque nós não somos órfãos. Nós
fomos adotados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo nos adotou, nós somos amados por Ele. Ele mora em nós e Ele nos deixou paz. Mas nós entristecemos quando não entendemos o valor que temos diante do Criador. Quando nós não entendemos o valor que temos, quando nós não compreendemos o poder da palavra, a gente continua na mesmice de escravidão e de uma vida medíocre. Quando eu fui para o encontro com Deus, que eu tive a revelação da palavra, quando a palavra foi ministrada sobre o que é ter um encontro com Deus, que eu ouvir a palavra, eu disse: meu Deus, é eu. Jesus está falando comigo, porque o que Ele está falando aí é eu. Alguém contou a minha história para essa pessoa. E aí eu despertei, eu reconheci quem eu era em Cristo Jesus. E eu disse: a partir de hoje, essa vida não me pertence mais. Esse brinquedinho, aqueles brinquedinhos que eu tinha, que estavam me distraindo, que era pecado, eu tomei a decisão de jogar fora. Porque eu entendi o valor que eu tinha, eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida. E é quando nós não entendemos, é que nós não conseguimos reinar. Quando nós não compreendemos. Pessoas estão sendo paralisadas porque elas estão sendo definidas pelas suas falhas. Você falhou, quando alguém diz que você falhou, você fica paralisado. Falhou, seja honesto em reconhecer que falhou, se levante e segure-se no que diz as Escrituras. Só isso. Mas tem pessoas que estão paralisadas por uma falha. Quem nunca falhou, que atire a primeira pedra. Ah, mas ele caiu. E tu, quantas tu caiu? Ah, mas ele falou um negócio que não era verdade. E tu, quantas vezes tu mentiu? Ah, mas ele enganou. Tá, e tu, quantas pessoas tu deixou de pagar? Ah, mas ele diz, não é o que diz. Tá, e tu diz que ama Jesus, e por que tu não está praticando o que diz as Escrituras? Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca falhou. Pior é aquele que falha e não é honesto de reconhecer que falhou. E é por isso que está estagnado. Não consegue reinar, não consegue avançar. Quando você reconhece o seu valor, você vai entender o seu propósito. Quem lembra de Sansão? Quem já ouviu a história de Sansão? Se você fosse resumir para mim quem é Sansão, o que você falaria? O que você falaria para mim de Sansão? A maioria diz assim: se eu juntasse 50 pessoas e eu perguntasse dessas 50, 45 ia dizer assim, ó: aquele que caiu com a Dalila. Porque as pessoas só lembram da falha. As pessoas só lembram daquilo que nos é rotulado. Mas Sansão, ele tem uma história linda. Sansão foi gerado para um propósito. Sansão, ainda no seu ventre, ele foi consagrado ao Senhor. O anjo falou para sua mãe: o menino que tu carregas, ele é nazireu. O menino que tu carregas, ele é ungido, ele é consagrado, ele é libertador. Ele vai libertar Israel dos filisteus. O filho que está entre o teu ventre, dentro do teu ventre, não tomará vinho. Ele nascerá para um propósito. Ele está gerado no teu ventre para um propósito. Você já se deu conta por que você está vivo? Você já conseguiu descobrir o teu propósito aqui nessa terra? Talvez você nunca vá pegar nesse microfone. Talvez você nunca vá ministrar um louvor. Mas uma coisa eu sei: você é agente, portador do Evangelho. Você é escolhido com o propósito de pregar a palavra. Em tempo e fora do tempo.
Esse é o propósito que não tem como errar. E Sansão, ele nasceu com este propósito. Se distraiu com as meninas bonitinhas, fez o que era mal perante o Senhor, não obedeceu à direção do pai e da mãe. Aconteceu o que aconteceu. Corta-se o cabelo, perde suas forças. A Bíblia relata que ele, cansado, com sono, depois de ter se alegrado lá com a moça bonitinha, dorme no colo dela, ele acariciando, e Dalila acariciando ele, chama os soldados, corta a sua trança, e quando ela grita, os filisteus te pegaram, e Sansão acorda atordoado ali, e diz assim, mais uma vez eu vou vencer eles, porque eu consigo vencer todos, mas dessa vez foi diferente. Ele se distraiu. Definitivamente. E a Bíblia relata que os seus olhos foram furados, ele foi escravizado, ele foi vítima de chacota no meio dos filisteus, foi açoitado, foi amarrado num carro de bois lá para moer os grãos, os alimentos, foi escravo. E no dia do seu sacrifício, os filisteus iriam sacrificar Sansão ao deus chamado Dagom. No dia em que ele seria sacrificado, Sansão, ali no seu coração, ele sabia: eu sou um nazireu. Eu nasci para um propósito. Ele reconhece as suas falhas e ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor e ele diz: peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez. E a Bíblia relata que ele chega para o menino que está conduzindo ele, porque agora ele não enxerga mais, tem os olhos furados. Ele diz assim: me coloca no meio das colunas, que é para eu poder me segurar e não cair. E Sansão é colocado entre as colunas que seguram todo aquele local, aquele prédio. E 3.000 pessoas estão ali zombando de Sansão. Mas Sansão sabe que ele foi gerado para um propósito. Qual era o propósito? Matar os filisteus. E no seu último momento, ele cumpriu o propósito. Matou 3.000 filisteus. Acorde para aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe para fazer na morte. Faça enquanto é tempo, faça enquanto você tem saúde, faça enquanto você tem vigor, faça enquanto temos liberdade, faça enquanto temos oportunidade, porque haverá um momento que a igreja será perseguida. E muitos não acreditam, muitos não imaginam como isso acontecerá. Mas se prepare, porque vai acontecer por conta de mau testemunho. Por conta de atitudes erradas, por conta da banalização do evangelho lá fora. Por isso que nós temos que reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que reconhecer e saber qual é o nosso propósito. Eu não sei qual é o meu propósito, pastora. Não sabe porque está distraído. Porque se você estiver focado, se você estiver ligado na videira, como está escrito aqui em João capítulo 15, que você ficar ligado na videira, você será o ramos, e ramos frutuosos. Se não sabe, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês já ouviram isso? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa come. Quem não sabe o que quer, quem não sabe o tipo de sede que tem, qualquer água bebe. Nós precisamos saber, eu preciso identificar, você precisa saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Qual é o propósito de você estar congregando nessa igreja? Qual é o propósito desse festival que vão realizar aqui atrás? Qual é o propósito da casa de paz? Esses irmãos, toda semana indo lá na minha casa, reunir, comer patê de sardinha com pão de forma. Qual é o propósito? Nós temos que compreender qual é o propósito da igreja. Qual é o propósito de Deus para a sua vida. O ministério de louvor já pode subir. Eu estou aqui. Quando Sansão diz assim, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, peço-te, dê-me força.
E aqui tem pessoas aqui nesse lugar que o Espírito Santo está dizendo: acorde, que eu estou dando chance mais uma vez. O Espírito Santo tem falado a muitos aqui: pare, porque você tem recebido muitas chances. E talvez estejam chegando já na penúltima, se aproximando da última. Ai, mas Deus não é amor? Deus é amor. Deus nos ama. E é por isso que Ele tem nos dado muita chance para revelar este amor. Mas chegará o momento, o grande dia, onde nós assistimos a peça ao advogado, não é isso? Não foi registrado aqui? Foi pregado a palavra aqui, gente, domingo passado. Porque o teatro, a encenação, ela é a pregação do Evangelho. A palavra de domingo foi essa, que Deus é amor, mas naquele grande dia Ele estará como juiz. E todos nós prestaremos conta das nossas atitudes. E a Bíblia menciona que aquilo que o fogo consumiu, ele dará conta. Aquilo que a água consumiu, ela vai dar conta. Aquele que a terra sucumbiu, vai ter que dar conta. Porque os mortos serão julgados por primeiro. Não fique paralisado por uma falha. Não fique paralisado pelo erro. Entenda, tudo que Satanás quer é todos os dias, todas as manhãs, quando você se acordar, ele tem o compromisso de bater na nossa mente. Tu fez isso. Hoje eu estava ouvindo a irmã Lourdes ministrando no culto da manhã, assisti online um pouco antes de sair de casa, e ela disse uma palavra que a mente ela mente. A mente, ela mente. Então nós estamos sendo enganados por aquilo que a mente está dizendo. Você errou, você não pode, você não fez, você não tem capacidade, tu não sabe falar, tu não lê, tu não sabe escrever, tu não sabe orar. E a Bíblia tem resposta para tudo. E nós nem orar nós não sabemos. Nós não sabemos orar, gente. Quem nos convence, quem nos ensina, quem está disposto a nos ajudar é o Espírito Santo. Se nós nos prendermos no nosso conhecimento, se nós nos prendermos no nosso orgulho, se nós nos prendermos na nossa vaidade, se nós nos prendermos na força do nosso braço, se nós nos prendermos no nosso certificado, na nossa graduação, no nosso na nossa pós-graduação, no nosso mestrado, fracasso total. Nós temos que confiar no Espírito Santo. E o Espírito Santo tem convidado a igreja a despertar. Nós estamos adormecidos, nós estamos distraídos. Outro dia o pastor Liberson ministrou lá no núcleo. Estamos enfrentando uma grande seca. Qual é a garantia que nós temos que a água vai voltar? Se toda a água da terra cabe nas mãos do meu Senhor, toda a água da terra cabe na mão dele. Qual é a garantia que nós temos que essa água vai voltar? Nosso papel como igreja é clamar: Espírito Santo, tem misericórdia da nação, tem misericórdia da humanidade. Nunca se derramou tanto sangue sobre a terra como tem se derramado nos últimos tempos. Crianças sendo mortas pelo pai, pelo padrasto, pelo namorado da mamãe, pelo irmão, pelo enteado. Homens descontrolados. Saiu agora, eu vi agora de manhã, em outra cidade. O homem matou a ex-mulher e ainda matou a atual namorada, feriu a atual namorada. Que é isso? Sangue sendo derramado sobre a terra.
Por que que estamos vivendo o que estamos vivendo? Porque temos derramado sangue sobre a terra. Quando a Bíblia diz, quando a palavra está escrito que o amor de muitos se esfriaria, estamos nos deparando com isso. As pessoas não conseguem mais olhar com misericórdia, as pessoas não têm mais empatia. Tudo que elas querem é filmar para ganhar like, para ganhar monetização, para ter o seu vídeo mais curtido na internet. As pessoas não têm mais empatia. Eu tenho ensinado, nós procuramos ensinar o máximo que nós podemos à igreja. Domingo nós tivemos a peça e eu disse assim: queridos, guarde seu celular. Mais que registrar, viva. Viva. Eu tenho ensinado à igreja: leve sua Bíblia, guarde seu celular, ponha no silencioso. Porque muitas das vezes nós estamos apenas cumprindo tabela. Vou para a igreja, a rota está para passar, vou para a igreja, termino da igreja, eu já sei, Paz News, momento de oferta, conexão, Paz do Senhor para casa, comer o lanche da Liliane para casa. Mas vir à casa do Senhor é muito mais que isso. Vir à casa do Senhor é reconhecer, é ser honesto com nós mesmos, é se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Isso é vir à casa do Senhor. Eu queria que a igreja ficasse de pé.